Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre empreendimentos de sucesso, inclusive. O nosso convidado, ele começou a trabalhar aos 10 anos com o pai na venda no seu comércio. E depois, com 21 anos, ele abriu seu primeiro estabelecimento e não parou mais. Inclusive, tem também estabelecimento aqui muito conhecido em Bauru. Você vai conhecer ele e também toda a sua trajetória e a sua história. Vamos conversar, então, com João Carlos Toretto. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado a você, é bom estar aqui conversando com vocês e também expondo um pouquinho da minha vida e também aprendendo um pouquinho de tudo com você. A gente que agradece e vamos entender um pouquinho sobre, como começou essa trajetória tão jovem, já comerciando juntamente com o pai. Mas antes de falar dessa particularidade, gostaria que você apresentasse de onde veio, onde nasceu, sobre família e depois como que chega a Bauru, constitui família, enfim, se apresente para nós. Ah, sim. Eu sou o João. Bom, sou o João Fried Fish hoje, que é mais conhecido aí. Eu nasci em Garça, né? Nasci em Garça, aliás, nasci na fazenda. Com 2 anos fui para a cidade de Garça, morar com meus pais e avós. Meu pai como caminhoneiro até os 8 anos e meu pai foi para uma fazenda comprar uma venda. Aquelas vendas, aqueles armazéns de fazenda, tudo, né? Que passava aquela estrada e morava muita gente na fazenda, nas colônias de fazenda naquele tempo. Aí meu pai adquiriu uma venda. Eu, pequeno, com 8 anos, né? E eu comecei a trabalhar ali, um pouquinho para lá, meio brincadeira ou não, e fui crescendo ali naquele estabelecimento dele. E já com 12 anos eu fazia um pouquinho de tudo, né? 13, 14, aí eu já começava a atender os clientes. Naquela época não tinha quase supermercado, e eu acabei fazendo aquelas listas, o pessoal trazia os papéis lá e fazia aquelas listas de compra. E eu fazia, tinha que somar tudo na caneta, não tinha, né, calculadoras daquela uma de manivela, tudo, mas a gente aprendia muito rápido, tudo na cabeça, tudo na mão. Então você fazia a soma de 10, 20, 30, 50 produtos na mão ou multiplicação. Aí você foi adquirindo ali uma facilidade com o tempo da matemática, né? Aí já com 13, 14, 15 anos eu convivi muito ali na venda do meu pai, né? E nós éramos em 5 irmãos, somos em 5 irmãos, eu sou o do meio, e todos nós trabalhávamos ali. Mas todos nós também estudávamos. Do sítio da venda até a cidade era 22 quilômetros, a cidade de Garça, e a gente ia com um ônibus de estudante, buscava nós de manhãzinha às 6 horas da manhã, e depois, após meio-dia, a gente retornava mais em torno de 1 hora. A gente fazia isso todo dia, durante um grande período. E aí eu cresci nesse ambiente comercial. E quem foi aí que te incentivou tanto? O pai, o nome dele? E conta pra gente que você me falou aqui no bastidor que você já dirigia, inclusive. Então tinha toda essa autonomia, né? Começou bem cedo e despertou aí para o comércio e depois foi seguindo em busca também do seu próprio. O meu pai, Roberto Toretto, né? Meu pai ainda tem boa saúde, vive com nós até hoje. A gente era uma satisfação morar na fazenda naquela época, onde eu e todos meus irmãos trabalhavam ali. E o movimento era muito grande de fazenda, principalmente na semana de pagamentos, tudo. E a gente tinha os veículos, que eram as Kombi, e a gente levava a mercadoria na casa dos clientes. E a gente já de pequenininho começou a aprender a dirigir ali na fazenda, né? Lógico, saía mesmo nas ruas de terra, das estradinhas de terra. A gente pegava com 13, 14 anos, meio de pé quase assim, mas a gente nunca tivemos problema e levamos as compras na casa dos clientes. Foi uma experiência muito grande, muito boa vivida nessa época. E você traz aqui essa informação dos estudos. Vocês sempre estudaram, isso Sim. teve também um ponto importante para você depois Sim. na vida adulta. E vamos já entrar na questão do estabelecimento comercial, do primeiro que você inaugurou, que você começou na área de supermercado, mercadinho. Primeiro, eu na realidade, lá de Garça, eu estudava até o primeiro grau,
na cidade de Garça. No segundo grau, já eu comecei a fazer um técnico, e eu, como alguns amigos vieram para Bauru fazer curso de eletrônico, segundo grau técnico de eletrônica, eletrotécnica, e eu vim fazer eletrônica. Então eu saía da fazenda, vinha até Garça, de Garça pegava o Expresso de Prata para Bauru, estudava das 7 da noite até as 11 horas, aí ia para a ferroviária, estação ferroviária de Bauru, e voltava de trem. Aí eu voltava de trem para Garça. Então, todo esse trajeto, assim, de sair da fazenda, vir para Garça, pegar o ônibus, chegar em Bauru, uma hora e pouco de ônibus, de trem já é 1h30, era 1h30 de volta, chegava 1h, 1h30 da estação ferroviária da madrugada em Garça, andava mais 40 minutos para chegar na minha casa, e isso foi durante 3 anos para poder eu me formar como técnico eletrônico. Com 17 para 18 anos eu me formei, mesmo trabalhando tudo, eu me formei com 17 para 18 anos, foi quando eu fui para São Paulo buscar campo de trabalho. Foi na Ericsson que você foi trabalhar? Eu entrei na Ericsson do Brasil, que era uma empresa sueca na época, uma grande empresa, onde eu aprendi muita coisa. Começamos a estudar inglês, começamos a ver coisas na época que estava começando o computador, né? Então para mim foi uma transformação muito grande, onde eu assisti assim, algo assim que eu não conhecia, sabe? Então foi muito bom São Paulo é uma escola de vida, e para mim foi uma escola mesmo de vida, onde eu aprendi coisas que eu jamais tinha visto em outro lugar. Muito bom. E com 21 anos você monta o primeiro bar? Eu falei falei mercado, mas antes foi o bar? Foi isso mesmo? Quando eu saí, eu não gostava da eletrônica assim, em si, eu gostava mais da área comercial. Inclusive, quando eu estava trabalhando na Ericsson, eu era assim eu era como se fosse assim compra as coisas assim na Galeria Pagé, na 25 de março, e ia vendendo. Acabava sendo comerciante mesmo ali atuando. Então eu trabalhei em São Paulo, mas logo quando eu fui para São Paulo, depois de já alguns meses morando em São Paulo, eu já andava com mala. Eu vendia tudo que você imaginar ali, relógio, pulseira, blusa, eu vendia de tudo. Então, onde eu estivesse, eu vendia essas coisas. Então eu já fui comerciante, trabalhava na Ericsson, mas era comerciante. Aí numa época, quando estava com 21 anos, eu saí de São Paulo, saí da empresa, houve uma saída de um grande número de funcionários da Ericsson, essa era uma época de crise metalúrgica em São Paulo, onde o Lula fazia toda essa revolta já naquela época. Aí a empresa dispensou, eu saí nessa época, mas eu saí porque eu queria também, e depois voltei para Garça, onde eu abri meu primeiro CNPJ, minha primeira empresa com 21 anos. Foi o ano que eu casei, com 21 anos, onde eu comecei meus negócios. E daí para lá, eu fiquei pouco tempo em Garça, porque Garça era uma cidade que eu não via tanto progresso para mim no momento, naquela época eu fui para Marília, onde a Marília também abri o meu primeiro mercadinho. Meu mercadinho, que tinha 2 checkouts, com 22 anos. E como foi ou foram essas experiências do bar e do mercadinho? Era mais porque quando eu abri o bar eu já transformei no primeiro mês em empório. Só que era muito pequeno, então eu não via crescimento naquele local. Por isso que eu fui para Marília, onde eu me localizei em Marília, e eu acabei abrindo um mercadinho. Aí do mercadinho, com 22 anos, eu passei com 24 anos, com 24 para 25 anos, já com um supermercado de 10 check-out. Já cresceu, teve aquela expansão. Com 25 anos para 26 anos, já tinha 150 funcionários. E pensando, né, já nesse crescimento, nessa experiência, até mesmo com esse ritmo já de empreendedor, qual foi o primeiro susto que tomou? Porque que você não parou, a gente sabe, tanto é que tem estabelecimento aqui na cidade e já muito conhecido. Mas qual foi o primeiro susto e o que te impulsionou a continuar, inclusive? Na realidade, a gente passa nessa economia muito susto, né? Muitas provações. A gente que é empresário e comerciante. Não tem jeito. A única coisa é você nunca desistir.
né? Seja qual for o motivo. Um dos motivos mais fortes que teve na minha época de supermercado foi na transição daquela grande... Naquela época tinha a economia era muito diferente de hoje. A inflação era muito alta. A inflação chegava a ser 40%, 50%, 60% ao mês. Era uma coisa assim, nem lembro como a gente conseguia trabalhar naquela época. Aí veio, na época do Fernando Henrique Cardoso, em 96, em 94, aliás, com a transição do RV para o real, onde saiu de uma alta inflação, né, para inflação zero. Foi um baque muito grande para nós empresários e também para a população. Foi nessa transição que houve uma transformação para mim, aonde veio, nessa mesma época, veio um grande hipermercado do meu lado trabalhar, e aonde eu precisei sair fora um pouquinho da área do mercado. Não que eu queria sair do supermercado, mas eu fui até para São José do Rio Preto, onde eu ia abrir um outro supermercado. Mas por motivos particulares, eu acabei não continuando e vim para Bauru, em 97, onde eu eu precisava fazer algo. Aí é onde aconteceu de eu adquirir o Fried Fish, a empresa de Fried Fish, que era um bar-restaurante de peixe, ali na Avenida Getúlio Vargas, 250, frente ao Confiança Max. E ainda falando sobre desafios, vem para a cidade, para Bauru, conheci alguém aqui? Não. E como foi abrir esse estabelecimento e a aceitação do público, inclusive? Eu não conhecia ninguém em Bauru, nada. Mas aí aquela esquina era uma esquina já abençoada, uma esquina já muito boa, ali na Getúlio Vargas, onde eu comecei. E fui conquistando um cliente a um cliente, um a um. Foi ali conversando com um, conversando com o outro, abraçando um, abraçando o outro. Fui fidelizando meus clientes, fui fidelizando. Demorei 3 anos para me estabilizar. A partir dos 3 anos que eu me estabilizei, aí eu, com aquela vontade de crescer, eu fui e comprei um outro restaurante, fiz em São José do Rio Preto, aí na Avenida Alberto Daló. Foi aonde eu comecei com o segundo restaurante em São José do Rio Preto. E foi um sucesso também. Eu tinha sucesso no Fried Fish da Getúlio, Bauru, e na Alberto Daló, em São José do Rio Preto. Aí passou mais alguns anos e eu fui para Jaú, onde eu formei meu terceiro restaurante, Fried Fish Jaú. Também foi um grande sucesso. Fiquei um bom tempo lá. Aí foi passando o tempo, acabei fazendo outros, mas aos troncos e barrancos, caídas e se erguendo, foi tudo um sucesso. E nesse período, João, sempre trabalhando sozinho, eu digo assim, ou teve sócios nesses Eu momentos adquiri 2 aí? sócios nessa época. Desculpa. Quando eu fui para São José do Rio Preto, meu irmão acabou sendo um sócio meu na época. Foi um sócio por um bom tempo lá. Depois eu acabei adquirindo a partir dele, ficando sozinho. Aí depois eu abri um restaurante sozinho em Marília. Foi um grande restaurante, um dos mais bonitos que eu já tive. Foi o de Marília, um grande investimento. Foi sucesso também, mas com o tempo também eu acabei me afastando de lá. Aí depois eu fiz o Fried Fish Vilarejo, onde eu estou até agora. E quais são as vantagens, pensando numa sociedade? Vantagens e desvantagens então, também. Depois da pandemia, em 2020, né, a pandemia houve uma situação muito difícil para todos nós. A pandemia foi um marco para muitos empresários, né? Para o Brasil, para todos nós, né? Para o mundo. Né? Tanto a área industrial como a área comercial, e a área comercial sofreu muito, né? Aí nós, restaurante, também junto. Então aí passamos as dificuldades, eu estava com a unidade eu estava com as unidades todas, mas as dificuldades foram muito grandes, eu acabei desativando todas as unidades, ficando só com a unidade de Fried Fish Vilarejo na época. Aí depois, em 2022,
Eu queria fazer um outro restaurante, não queria ficar só com um, porque eu sempre tive vários e eu sempre naquela ansiedade de trabalhar e sempre gosto de estar ativo. Foi que eu comecei a fazer o Fried Fish Nações. Ali eu chamei um sócio, né, um amigo sócio para trabalhar. Aí ficamos um bom tempo, aí acabamos também desfazendo a sociedade, onde eu acabei ficando sozinho novamente na Fried Fish Nações, né? Hoje já mudamos Fried Fish Nações para o mundo animal, é uma franquia, está sendo um sucesso também, e o Fried Fish Vilarejo também está sendo um sucesso. Aí você me perguntou o que é a vantagem ou desvantagem de ter um sócio. Eu acho que ter sócio é bom, não é ruim não, né? A única coisa que a gente precisa fazer quando tem uma sociedade é fazer um projeto bem esclarecido dos fazeres de cada um, né? E comprometimento de trabalho e a honestidade, 100% honesto num com o outro, né? Como se fosse um casamento. Eu acredito que não foge muito uma sociedade num casamento. Tem que ser honesto, 100% confiável e tudo você vai embora. Mas não é ruim. Né? E até mesmo esse sucesso que o Fried Fish tem, conta pra gente qual que é o segredo no seu olhar para ter, né, os clientes, inclusive, e os fidelizados. Tem aqueles que começou junto com você, vamos dizer assim, você abriu o estabelecimento e também continua sendo cliente até hoje? Conta pra gente. Né, e fala sobre o segredo e se tem esses clientes. Então, tem cliente que segue eu desde quando começou, né? Tem muitos que já se foram e tem muitos jovens, né? Que vêm e chega lá e conversa comigo, olha, estou aqui com a minha mulher, que conhecia no Fried Fish da Getúlio, casamos, temos 3 filhos, e os 3 filhos nós vemos aqui, eles amam vir aqui. Então isso é muito bom, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa tão gostosa, você fidelizar o cliente e o cliente gostar do lugar, entendeu? Então o Fried Fish, eu vejo assim, ele é um restaurante de sucesso. Por quê? Porque todos os clientes que vão lá, eles gostam, porque nossa equipe, nosso time trabalha com amor e trabalham bem para atender o cliente, tanto desde um faxineiro, desde a manutenção, desde nossos colaboradores da cozinha, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha, cozinheiro, cozinheira, todos trabalham ali para fazer o melhor, eles sabem, né? Então, a gente vê isso daí pelos clientes. Então, sempre quando eu também estou em cima de tudo esse trabalho, né, na cozinha, no atendimento, no caixa, na frente, financeiro, nas compras, fornecedor. Então, o Fried Fish hoje tem uma boa relação com todo mundo, com todos os fornecedores, com toda a equipe de trabalho, com todo o time, e tem muita relação boa com os clientes. E, João, até assim, pensando em valores, né, de quando você começou ali na vendinha com o seu pai, quais valores que você não abre mão até hoje e do Fried Fish também dos seus estabelecimentos? Você constituiu família, dali também tirou o sustento. Gostaria que você falasse um pouco para a gente também sobre essa parte de família, já que você trouxe aqui que ali foi um local também que acabou unindo, né, casais. Sim. E hoje vão lá compartilhar Os valores é uma coisa assim, muito interessante que essa pessoa não pode perder nunca. Que nem, vou te falar, as pessoas têm que ter credibilidade em você. Hoje, você trabalha, a gente trabalha não só o Fried Fish, a nossa empresa, que nós dependemos de fornecedores, né, equipe de trabalho nossa, clientes, então são várias coisas. Então nossa relação com fornecedores sempre foi 100% correta. Nosso crédito com fornecedores sempre são os melhores. E também com os bancos. A gente sempre tem, às vezes, na empresa, a gente passa por transações e dificuldades tremendas. Mas a relação que a gente tem que ter, banco, nosso comerciante, empresário, tem que ser muito boa. Quando você for uma pessoa, empresário, que é correto, você paga correto, você não atrasa, né? Você acaba tendo seu crédito. Quando você houver uma necessidade, o banco está ali para te apoiar, o fornecedor está ali para te apoiar.
Então, valores que eu falo é a gente ser correto em tudo. O dia que a gente não é correto em alguma coisa, a gente já fica sem um alicerce. Tá? E falando sobre família, porque também ser empresário não é tão simples assim, né? Conciliar. E porque toma-se muito tempo, Sim. acredito eu, da pessoa para o seu empreendimento. Sim. E quando traz juntamente a família, tem 3 filhas? Então, o que é mais importante numa empresa que eu vejo, eu sempre fiz muito curso, eu fiz mais de 200 cursos, desde da área de supermercado até agora, eu sempre faço, busco conhecimentos. Uma das coisas que eu mais aprendi, que eu aprendi muito no passado, foi que o grande empresário é aquele que sabe delegar, que cria um time bom, que a hora que você pode virar as costas, ele trabalha a mesma coisa. Então, eu tentei sempre fazer dessa forma. Então, ter bons funcionários, é onde que eu possa sair, ou, né, ter meu horário de descanso e a empresa funcionar igual. Então, para mim, hoje, eu me formei todas as minhas filhas, tenho 3 filhas. Como ela chama? Eu tenho a Daniela Toretto, que ela mora em Milão, na Itália. Eu tenho a Natália Toretto, que mora no Texas, que mora nos Estados Unidos. E tenho a Maria Clara Toretto, que hoje está em São Paulo, fez a formação dela também nos Estados Unidos, em Indianápolis, mas hoje ela está cursando FGV em São Paulo. Então, tudo isso foi também tirado, né, a boa parte, para a formação delas. E eu fico feliz por isso, porque eu me dou muito bem com as minhas filhas, eu tenho uma relação muito próxima com todas elas, então, para mim, isso daí são valores também. Importantíssimo. Sim. Olha, você já foi, né, você é comerciante, já foi dono de bar, como nós falamos aqui, Sim. dono de mercadinho, de supermercado, e aqui em Bauru com Fried Fish. Sim. Por que decidiu abrir o estabelecimento com peixes, né? Que é o carro-chefe da casa. Antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e você responde para a gente já já. Tá bom. Então você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o empresário João Carlos Toretto. E antes, então, do nosso intervalo, já deixei uma pergunta aí para você responder para a gente o porquê decidiu montar um estabelecimento com alimentação e o carro-chefe, peixe. Conta para a gente o porquê. Então, eu sempre gostei muito da natureza e viajei muito para o Pantanal e sempre estava com meus avós, meu avô gostava de pescar e meu pai também. Então, aí quando eu tive uma oportunidade de trabalhar em alguma coisa diferente, eu tentei ver o que era certo, o que era melhor para mim, que eu gostava. Então, o peixe, eu sempre comia peixe, gosto de comer peixe, acho que uma comida muito saudável e também era um alimento que é muito rico, né, em proteína. E eu acho que o futuro, né, é as pessoas comerem uma coisa mais leve, né, como é o peixe. Aí eu tinha também um pouquinho de conhecimento num amigo que tinha aberto também um restaurante de peixe em Ribeirão Preto, né? Aí eu também fui lá, busquei conhecimento com ele, aí abrimos o Fried Fish. Abri o Fried Fish pensando que o peixe é uma comida de futuro, que é um alimento saudável, né? Aí começamos a adquirir vários fornecedores de boa qualidade, aí foi embora. Foi embora. Gostei. Aproveitando a sua deixa, você falou que gosta muito da natureza. Sim. Né, e aqui no bastidor já compartilhou também que gosta de fotografia. Conta essa outra particularidade pra gente. Então, eu vou no Pantanal, eu via aquela natureza assim, eu ficava assim, né, boca aberta, vendo aquela natureza tão linda que é, e eu tinha uma filmadora grande, ficava no meu ombro, e filmava, ia falando, nossa, coisa mais linda, que coisa, né, maravilhosa, eu mesmo me emocionava falando da natureza. Então, eu gosto de tirar fotografia, sempre estou viajando nas naturezas, sempre gosto demais, vou para o Amazonas, vou para o Pantanal, tenho uma propriedade rural em Garça, então estou filmando. Se alguém quiser seguir eu lá, Natureza do João Brasil,
vai ser eu lá, sempre tem alguma coisinha colocando lá. O Eu seu momento gosto. de distração também, Sim, de curtição. sim. Muito bom. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária. Tem alguma coisa que gostaria de compartilhar que não foi perguntada, João? Eu me deixar aqui uma conversa, uma frase, que nós conversamos várias coisas. Eu acho que faça o que goste, faça o que ama. Quando for fazer, faça bem feito. Tá? Você vai fazer qualquer coisa que seja feito, faça bem feito, seja em casa, no comércio, no trabalho, faz amando aquilo lá, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer na vida e se dar bem é amando, fazendo bem feito o que tem que ser feito. Quantos anos você já tem de trajetória na parte comercial? Eu tenho 44 anos. 44 anos aí no comércio, trabalhando, Sim, com muitos desafios que a gente nem imagina, sim, provavelmente. sim. E qual recado você deixa também para quem tem vontade de ter seu estabelecimento, mas sabe que vai encontrar aí, ou pensa, imagina que vai encontrar muitas dificuldades? Olha, busque conhecimento. Busque conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Não vai abrir nada sem buscar conhecimento. Tem o Sebrae, Senac, tem muitos lugares, tem particulares. Hoje tem o YouTube, tem internet, tem tudo, tem a busca de conhecimento. Estude antes de abrir qualquer coisa. E se for abrir, abre o que gosta de fazer. Abre o que ame. E não desanime, porque, né, queda sempre vai ter. Todos nós empresários, a gente anda com dificuldades às vezes, mas é tudo superado. Então, o que eu falo? Busque conhecimento, tá? Seja honesto. Honestidade é tudo acima de tudo, né? Pague tudo em dia, tenta andar devagar para não se tropeçar. Mas eu acho que vale a pena ser empresário. É uma satisfação para mim, muito ser empresário. E eu acho que quem tem o foco de buscar, eu acho que buscar conhecimento. Então, para fechar, um recado para o nosso telespectador. O que você fala, compartilha aquilo que estiver no coração. Eu sempre fui feliz no que eu faço, entendeu? Feliz, grato por tudo, né? Tudo que aconteceu na minha vida foi assim, por uma consequência de valores, como eu já te falei, né? Da honestidade. Agora, encerrando aqui, posso falar, convidando vocês para ir no Fried Fish, não sei se eu posso. Claro, fique à vontade. Nós temos muitos eventos esse mês de dezembro, de 25, e vamos fechar com chave de ouro, fazendo o Réveillon no dia 31/12 de 25, uma grande festa. Se vocês quiserem participar com a gente, só entrar no Instagram do Fried Fish Vilarejo, ali tem todos os dados ali para vocês poderem participar. Pronto, recado dado, compartilhado, e obrigada por você aceitar o nosso convite, contar um pouquinho da sua história, muito importante. Obrigado. Para a gente conhecer, né, toda a sua trajetória, inclusive fazendo aqui a diferença na nossa querida Bauru. Eu que agradeço muito por estar aqui com vocês aqui e conversando um pouquinho e conhecendo um pouquinho de vocês. Obrigado. Perfeito. Desejo sucesso. Obrigado, igualmente. Então, bate-papo de hoje, nós encerramos com João Carlos Toretto, esse empresário que procura fazer a diferença aqui na nossa querida Bauru. Espero que você tenha gostado. Para mim foi uma satisfação essa prosa. Então, nós vamos continuar trazendo mais informações para vocês e que você continue com a gente. Aqui eu vou deixando a minha gratidão e aquele forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.